Parece uma comemoração de título. O Peñarol elimina o Flamengo e comemora como se tivesse sido campeão. Isso mostra um pouco da força do Flamengo hoje em dia. Força que nem nós mesmos temos noção. E o Tite, principalmente. Vamos acompanhar nesse vídeo aqui a análise do pessoal da ESPN sobre a patética eliminação do Flamengo nas quartas de final da Libertadores. Do Flamengo eliminado da Conmebol Libertadores para o Peñarol. Fala, André Kfouri, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcela, Felipe, Gustavo, uma ótima noite a todos. Essa festa que a gente está vendo aí, se alguém ligasse a TV agora e não soubesse do que estava acontecendo na Copa Libertadores, perguntaria, o Peñarol ganhou qual troféu? Pois é. Porque é uma festa de título. E você pode achar exagerado por algum motivo, porque afinal de contas as fases decisivas da Libertadores ainda estão em andamento e o Peñarol deu um passo importante, mas que não lhe garante nada. Mas se você pensar no que tem acontecido nos últimos muitos anos no futebol uruguaio, tanto em clubes quanto no nível de seleção, dá para entender o nível de comemoração, o tamanho da felicidade e a magnitude dessa festa no estádio campeão do siglo, depois que o Peñarol elimina o Flamengo da Libertadores. E elimina fazendo um gol no Maracanã e depois se defendendo bem. E hoje se defendendo bem o jogo inteiro. O Flamengo teve muito volume, teve muita posse, teve muita iniciativa, como era de se esperar. Mas chance de gol menos, 2, 3, não mais do que isso. E o resultado, tanto do jogo quanto do confronto, em termos de classificação para a próxima fase, para definir o adversário do Botafogo, é absolutamente justo. Fabrício Bruno falando. Fala, Fabrício Bruno. No nosso estádio e aqui conseguimos fazer um grande jogo, impor nosso ritmo, infelizmente não conseguimos gol. Pedir desculpa ao torcedor e seguir adiante na temporada para conquistar títulos. Lo intentaron, pero no encontraron los espacios en ningún momento. Sim, é difícil. A equipe do Peñarol sabe se defender, as equipes do Aguirre são assim. Pedir desculpa ao torcedor e seguir adiante. Gracias. Toda a força do futebol uruguaio representada no Peñarol, que foi a uma semifinal no ano do título do Santos, até porque enfrentou o Santos na final. Então há muito tempo a gente não vê esse protagonismo do Peñarol. O Flamengo está eliminado e a gente fica na expectativa de mais personagens desse jogo. Ouvimos o Fabrício Bruno na entrevista protocolar, que faz parte do protocolo da Conmebol, a expectativa de um jogador do Peñarol. 0-0 hoje, na ida no Maracanã 1-0. Já Gustavo Zupac, André Kfouri, eu com Marcelo Rafael aqui no Sport Center, na expectativa dos personagens. Vamos fazer o seguinte, Zupac. Vamos lá, o que você Vou jogar quer? Pra você, se parecer alguém, você interrompe. Vou pensar no seu caso. Aí, alguém muito importante. Tá bom. Mais importante que a gente. Então... Menos importante que a gente continua falando. Então vamos lá. Boa noite, Felipe Mota. Boa noite, Marcela. Boa noite, André. Boa noite a todos. Boa noite. Eu acho que a gente ia ter que descrever 90 mil pessoas até o cara aparecer. Você falou sobre o feito do Peñarol. Você lembrou de 2011, quando o Peñarol foi vice-campeão contra o Santos. Quem era o técnico do Peñarol naquele ano? Diego Aguirre. Que personagem, hein? O último título de Libertadores do Peñarol, quem fez o gol do título? Diego Aguirre. Foi. Que relação que ele constrói com o Peñarol. O feito é gigantesco. O futebol uruguaio, ele tem uma ligação muito visceral com o seu povo, né? E economicamente o Uruguai ficou para trás em relação a clubes. Então é um feito, é uma comemoração de título, porque é um feito muito grande. Não sei o que será do Peñarol daqui para frente, mas é um feito muito grande. E é uma classificação, ou vamos virar o viés para o que a Taja nos sugere, é uma eliminação do Flamengo justíssima. Justíssima. Embora o Flamengo tenha jogado hoje, no meu entendimento, melhor do que jogou na semana passada, mas a dificuldade que o Flamengo teve para criar chance de gol, para finalizar claramente, de colocar o Aguirre, bom goleiro, muito bom goleiro para trabalhar, foi a tônica do confronto, né? Então foi um Flamengo organizado, foi um Flamengo com iniciativa, de fato foi, mas um Flamengo, de novo, ofensivamente previsível, com pouco recurso. Claro que os desfalques ofensivos, especialmente, sempre vão entrar em pauta em qualquer avaliação da temporada rubro-negra, mas nos 180 minutos, um Flamengo ofensivamente fácil de ser marcado pelo Peñarol, especialmente hoje. O Flamengo rondou muito a área do Peñarol, mas não machucou, né? Não machucou. A ponto de o Gabriel ter sido a primeira cartada do Tite no segundo tempo,
E o Gabriel não recebeu uma bola para finalizar. Não dá nem para dizer que o Gabriel jogou mal. Ele não recebeu uma bola para finalizar. Então é uma eliminação justíssima. Flamengo das 3 competições. No Campeonato Brasileiro, hoje ele não briga pelo título. Por hora, ele está fora da briga pelo título. Na Conmebol Libertadores, ele cai nas quartas de final, o que é um resultado aquém. Cair na semifinal, no confronto contra o Botafogo, era do jogo. Seria um confronto pau a pau. Cair agora, sem fazer um gol em 180 minutos, é o aquém. Lembrando que o Flamengo sequer ganhou a sua chave na Libertadores, passou em segundo lugar. Resta a Copa do Brasil, que é pouco para o ano do Flamengo. Vai ser inevitável discutir o Tite a partir de agora. Tenho convicção de que a narrativa do futuro do Flamengo, da eliminação do Flamengo, vai passar muito pelo técnico Tite. Porque, de fato, o Flamengo deixou a desejar, especialmente em poder de fogo, num jogo crucial para a temporada como hoje. Pois é, e a gente sabe que a torcida do Flamengo está sofrida, está triste nessa noite, mas é muito bonito a gente ver a torcida do Penharol, como eles grande, né? se entregam, os torcedores abraçando ali os jogadores, mas parece mesmo um título. Parece título e parece título de Conmebol Libertadores. Ainda assim é muito bonito a gente ver a paixão do torcedor do Penharol e como eles se relacionam com o time. Falando isso, André Kfouri, pensando na temporada do Flamengo, a partir de agora, pensando no técnico Tite, hoje você já imagina um trabalho interrompido, se não, numa possível eliminação de Copa do Brasil no final da temporada? Acho que literalmente qualquer cenário é viável. Não dá para a gente afirmar, não, a diretoria do Flamengo costuma dar um pouquinho mais de suporte, tem gente falando aí, vamos ver. Que lo trabajamos y bueno, y se dio por el trabajo que le dimos y nada, déjame agradecerle a la gente también que lo que vi hoy, la verdad es el infierno cuando entramos, esto es una locura, muchas gracias. ¿Lo salieron a jugar sabiendo que la prioridad era aguantar el resultado? Sí, nosotros hicimos un partido ordenado, intentamos hacer el mismo partido que hicimos allá, todos juntos y compactos y bueno, las que nos queden, intentar mandarla adentro, pero bueno, no se dio, pero hicimos un gran partido para llevarnos la victoria. ¿La gente se ilusiona? ¿Qué viene de ahora en más? Sí, la gente se ilusiona, nosotros también estamos todos ilusionados. La verdad que nada, este equipo va a dejar todo y vamos a dejar al club lo más alto que se pueda. Felicitaciones. Muchas gracias. Tá aí, André Kfouri, você estava completando e falando sobre a diretoria do Flamengo, ela não tem uma linha, né, de atuação. Então, se eu duvido que o Tite já está na semifinal contra o Corinthians, não dispenso nenhuma possibilidade, até mesmo ele ficar até o final do ano e aí sim, depois de uma temporada inteira, a avaliação do trabalho do Flamengo. A eliminação na Libertadores ou classificação hoje, acho que tinha um peso muito grande. É claro que se o Flamengo passasse, nada aconteceria. O Campeonato Brasileiro já foi melhor do que é hoje. E na Copa do Brasil existe a possibilidade de conquista, mas claro, não é uma conquista das mais importantes. Realmente a sustentação do Tite e da comissão técnica do Flamengo agora é uma situação bem difícil. Mesmo para você, Zupac, a situação do Tite. Existem alguns fatores aí, né? Primeiro, ainda tem a Copa do Brasil. Não sei qual é o peso que isso vai ter numa decisão. Segundo, tem uma questão que é muito importante. O Flamengo vive ano eleitoral. Sim. E o presidente não será o Rodolfo Landim, porque ele não pode ser candidato agora, né? O candidato da situação é o Rodrigo Dunchi. E existem os candidatos da oposição. Então, assim, não é a manobra mais fácil, e eu não sei se faz sentido do ponto de vista do clube, e o Rodolfo Landim é um cara que costuma pensar no clube, demitir o Tite agora para contratar um técnico até o fim do ano. O Tite não ficará para o ano que vem, é um fato. O Tite não ficará para o ano que vem. Isso aí está muito claro pelas diversas correntes políticas do Flamengo e pelo próprio nível de trabalho. Você soma todo esse pacote e é uma permanência praticamente inviável. Mas a troca agora tem esse impacto político aí. Vai colocar quem até o fim do ano? Ou o Landim vai colocar alguém com um contrato mais longo? E por um acaso a decisão for por interrupção do trabalho agora, eu não acho que será uma injustiça. Existem casos que parece uma injustiça. A demissão do Fernando Seabra agora, para mim, por exemplo, ela foi injusta. No caso da comissão técnica do Tite, eu sempre opto que de fato não conseguiu decolar e ele atinge agora praticamente um ano de trabalho. André, como é que você avalia o trabalho do Tite? É um trabalho ruim? O Tite não conseguiu desempenhar com esse Flamengo? Como é que você enxerga isso? Porque até essa eliminação era um Flamengo que poderia ter chegado na semifinal, um Flamengo que estava na semifinal de Copa do Brasil e um Flamengo que, ganhando mais uma ou duas partidas Fragilidade
do desempenho, né? A irregularidade do desempenho. Então a gente vinha observando o Flamengo e a situação, né, do ponto de vista do trabalho do Tite, ser sustentada pelo status do time na temporada, vivo nas 3 competições. Agora o Flamengo perde uma e perde a mais importante. E é fácil você olhar agora, fazer a mesma pergunta, como está indo o trabalho? O trabalho está indo de maneira insuficiente, porque quando você não tem um desempenho que permita que as pessoas, né? Em 2021, a gente começou o processo com a Algar Franquias, para se tornar um franqueado. Elogiem, se relacionem a parte das sensações que o futebol provoca, né? No caso do Flamengo, as sensações elas são quase sempre ruins, negativas, porque é um time que está jogando há muito tempo abaixo do que se imagina ser a capacidade do elenco. Então eu acho que o trabalho mostra-se insuficiente e não dá para dizer que se ele for interrompido ou chegar ao final do ano, talvez até se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e se classificar bem no Campeonato Brasileiro, a decisão seja por dispensar essa comissão técnica. Ainda mais num clube como o Flamengo, em que para se classificar uma temporada como um sucesso, é preciso mais do que ganhar até 2 troféus, como aconteceu com a comissão técnica do Dorival Júnior antes do final do ano. Então, de fato é insuficiente. Aquilo que o Flamengo mostra não está aprovado, não dá para aprovar. Fãs do esporte, já a gente volta. Estamos com imagens lindíssimas, é o que a Marcela falou. É a dor do torcedor do Flamengo, mas é inegável que a gente está testemunhando um momento muito bonito de um futebol tradicionalíssimo, merece todo o respeito, futebol uruguaio. O clube pentacampeão, exatamente, um estádio que chama Campeão del Siglo, né, o campeão do século, e que elimina um Flamengo, só para a gente até contextualizar, quantas vezes nos últimos anos a gente viu sorteios em que viralizam imagens do adversário, assim, o influenciador do Racing, do Tajeres, estou dando exemplos absolutamente aleatórios, que daí fala, quem é? Flamengo. Tipo, caramba, não dá com o Flamengo não dá. E para esse Peñarol deu. Então já Rogério Volgan, Zinho, Calçade, os nossos repórteres, além de todas essas imagens. Zupac, é óbvio que a gente vai falar mais de jogo, mais de Libertadores, mas é inegável que no momento do Flamengo a gente não tem como falar sobre e agora José. Com certeza. E a gente está focando um pouco no trabalho do Tite, mas e os jogadores? Tem Atlético Paranaense no fim de semana, que não me parece uma prioridade, mas ao mesmo tempo você não pode começar a empilhar a derrota. Mas agora tem que ser isso, exatamente. Uma boa Libertadores. E daí depois tem o Corinthians. Sim, Copa do Brasil. Semifinal Copa do Brasil, que tá embalado. No Rio de Janeiro. O primeiro jogo lá. Primeiro no Rio de Janeiro. Como é que você vê a questão do elenco? É preciso lamber ferida e recuperar, porque assim... E ainda teve o Grêmio no fim de semana, né? 3-2 Quando o Tite esquece o Campeonato Brasileiro, aí passa para essa partida achando que vai se classificar, aí perde não, né? Mas empata e tá fora da Libertadores. Ou seja, você vai juntando isso e se você tem um próximo jogo de Conmebol Libertadores com derrota, aí acaba, né? Porque aí você já entra na Copa do Brasil destruído. Pressionado na Copa do Brasil, assim, quando a gente imagina, olhando para a Copa do Brasil, olhando uma semana à frente, um confronto Flamengo e Corinthians, né? Pelo espectro da temporada, a gente coloca o Flamengo como favorito, né? Acho que qualquer duelo Flamengo e Corinthians, em teoria, a gente coloca o Flamengo como favorito. No atual cenário, a curva de crescimento, mais um pouco eles se encontram na curva de crescimento e de decréscimo. Flamengo num buraco profundo em termos de rendimento e de resultado, e o Corinthians vivendo o seu único momento do ano que o Corinthians coloca a cabeça para fora do buraco é hoje. Sim. É atual. Né? O encontro de momentos é favorável ao Corinthians. Inclusive pelo aspecto anímico, né? Então o Flamengo vai ter que tentar reverter isso, porque é o título que resta para o Flamengo. E no Campeonato Brasileiro, que é o jogo antes da Copa do Brasil, assim, o Flamengo pode se recolocar ainda na briga pelo título, não será fácil, ainda pode, mas por hora está fora. Mas o Flamengo precisa, no mínimo, se garantir na fase de grupos da próxima Libertadores. Esse é o objetivo de momento. Então também não dá para entrar em campo só no ambiente de terra arrasada, porque o Flamengo tem objetivos a cumprir, que são os 2 menores objetivos que o Flamengo poderia ter nesse trecho de temporada, que seria brigar por uma vaga de Libertadores e ganhar
apenas a Copa do Brasil. Mas é o que restou para o Flamengo. Não sei qual vai ser o impacto anímico dessa eliminação, a ponto de jogadores estarem prontos para começarem a tentar buscar esses objetivos que restam. E é claro que a gente fala da comissão técnica, que é a responsável pelo trabalho, que gerou muita expectativa, porque é a melhor comissão técnica brasileira, mas não vem conseguindo trabalhar bem no Flamengo à altura do que se espera, mas também tem o olhar para os jogadores, né? A gente tem que falar. A Arrascaeta hoje jogou mal mais uma vez. O De La Cruz, que está voltando de lesão, né? Me parece ainda fora da sua melhor forma física. Perde intensidade, e um De La Cruz sem intensidade perde muita coisa, porque ele é um jogador muito intenso. O Bruno Henrique jogando de centroavante no primeiro tempo, até os 15 do segundo, também não conseguiu, estava desconfortável, toda hora caindo para a esquerda, não era confortável. Assim, olhando dos principais jogadores do Flamengo, quem mais tentou algo, quem mais mostrou algum tipo de brilho, embora não fosse um brilho exatamente, era o Gerson. Mais uma vez, o Gerson, o capitão do Flamengo, que acho que é ele que se salva, se alguém se salva em termos de atuação. Então, tem olhar para a comissão técnica, tem olhar para jogadores. O Flamengo precisa melhorar. E quero ver se para o final de semana ou para a semana que vem já vai dar tempo de assimilar um pouco a pancada que foi hoje em Montevidéu. Pois é, André, e a gente vê jogadores assim, que eles entram no primeiro tempo e a gente vê que eles vão com muita vontade e eles vão para cima e estão no ataque o tempo inteiro, mas parece que são vários jogadores sem muita confiança. Porque você vê aquela, por que não chutou aqui? Por que não chutou? E a gente viu isso inclusive do Gerson. Sim. Muitas bolas que o Gerson chutava, vou passar para o lado, passava para o outro. A gente viu a Arrascaeta fazendo a mesma coisa. Quem está falando? Léo Pereira. Léo Pereira, vamos ouvi-lo. Léo, é uma eliminação difícil, o Flamengo não consegue avançar para a próxima fase, mas pesou muito o jogo no Maracanã, mas hoje, especialmente, o que você acha que o Flamengo pecou, além de, obviamente, não marcar os gols, mas acho que o time acelerou, ficou mais nervoso no segundo tempo? É complicado jogar atrás do placar. Eles jogaram as duas séries por uma bola, os dois jogos por uma bola, eles conseguiram ela e foram felizes, estão na mérito deles. Eles estão na próxima fase, acredito que foi o que eles planejaram, jogar por uma bola. E é difícil falar, é triste, não era o que a gente almejava na competição. Agora levantar a cabeça, a gente tem o brasileiro, não tem nada definido ainda, e tem a Copa do Brasil, a semifinal contra o Corinthians. Valeu, obrigado. Aí o Léo Pereira, falando no campo. Peraí, só um minutinho, André. Que temos posicionados para agregar a esse debate Rogério Volgan e o Tetra. Então vamos a Zinho, isso. que acompanharam o primeiro jogo no Maracanã, então toda a atmosfera no Maraca, agora no Uruguai. Volgan, Zinho, um abraço aos dois, sejam bem-vindos. As primeiras impressões de vocês no pós-jogo aqui do Sport Center. Boa noite, abraço. Tudo bem, querido? Estamos aqui, né, Volgan? Opa, não estava ouvindo aqui, caiu meu sinal aqui. Mas eu ouvi bem o nosso querido Felipe Mota, né? Felipe Mota. Um abraço ao André Kfouri, Marcela, o nosso Zupac também, a turma toda. Só gigantes. Só gigante, timaço, né? Um timaço da ESPN. Um timaço que faltou o Flamengo ser um timaço Verdadezinho. aqui. O Flamengo que tem jogadores no papel desequilibrante, tem jogadores, para mim, um elenco muito acima do que o Peñarol, mas não teve a disciplina, a organização, o foco, a concentração, o empenho e saber jogar Libertadores.